Oi, mais um vídeo do jogo aqui. É, Agora deu uma evoluída boa aqui. É, Então o jogo agora ele tem um gerenciador gráfico, um ponteiro por ele no caso, né? Então eu já fiz o gerenciador gráfico, já vou explicar melhor como é que eu fiz. E ele é um ponteiro. Acho que no próximo vídeo eu vou explicar por que ele é um ponteiro. É, E qual que é o loop principal do jogo, né? O loop principal do nosso jogo, o jogo só vai ser criado pela main, lá na main, então o jogo só é criado, certo? E aqui na construtora do game a gente vai chamar a função exec depois que tudo for carregado. Então, se essa aqui é a função principal, esse aqui também vai ser o loop principal do jogo. Então, enquanto a janela estiver aberta, ou seja, o Graphic Manager vai ter uma função para checar se a janela ainda está aberta. O Graphic Manager vai checar, vai atualizar o tempo de cada ciclo que a gente está fazendo aqui, então, que a gente vai controlar o tempo do jogo. A gente vai limpar, ele vai ter uma função para limpar a tela, um método, né, para limpar tudo que a gente já tinha desenhado. Daí aqui no meio, a gente vai ter que atualizar todas as entidades, tudo player, plataforma, tudo. A gente vai ter que desenhar tudo na tela de novo e a gente vai ter que mostrar tudo na tela, certo? Como é que a gente vai fazer isso? O gerenciador gráfico aqui, que implementei, no caso eu copiei, basicamente copiei do meu jogo antigo, porque ele ficou bem bom. O meu jogo antigo King++, está tanto no meu GitHub quanto tem um vídeo dele do jogo rodando aqui no meu canal. Enfim, o que o gerenciador gráfico deve fazer? O gerenciador gráfico ele deve fazer toda a parte gráfica do SFML, basicamente, da biblioteca gráfica que você está usando. Então ele vai aqui do jeito que a gente fez, que eu fiz, né? Eu e minha dupla fizemos, né? A gente vai ter uma janela. Então o gerenciador gráfico vai criar a janela do SFML, ele vai criar a câmera que é onde a gente está vendo. Então o canvas do SFML pode ser muito grande, né? Você pode ter tipo 20.000 blocos para direita aqui, desenhando os inimigos e não sei o que. Mas enfim, como é que a gente, que- como é que a gente faz o jogo, né? Então, vamos dizer que esse aqui é o tamanho o nosso mapa inteiro. E vamos dizer que a nossa janela é desse tamanho aqui, ó. A janela que a gente criou ali, né? É desse tamanho aqui, ó. Se você deixar a janela parada, a janela vai ficar aqui, o player vai continuar andando porque ele vai aumentando a posição e a janela está parada. Então a gente usa a câmera para a gente centralizar o que a gente está vendo em algum lugar, que é aquela view ali da SFML. Então a gente vai centralizar o que a gente quer ver aqui no player, porque é o que faz sentido, né? Você tá no jogo, você quer ver o que o player tá fazendo. Você que tá jogando ali, você quer ver o que o player tá jogando, tá fazendo. Não o que sei lá, a cobrinha aqui, ó, fazer uma cobrinha aqui, ó, e cobrinha, e fazer o boitatá aqui, ó, fazer saindo fogo da cabeça, não sei o quê. Você tá interessado no que o player tá fazendo, não o que a cobrinha tá fazendo ou o que o inimigo tá fazendo, né? Então, a view serve para você mostrar alguma coisa, tipo, centralizar o que você quer mostrar na tela naquele momento. Então, deixa eu voltar aqui. Então, isso que é mais ou menos a view. Aqui a gente também tem um mapa de texturas. O que que é para ser esse mapa de texturas? O mapa de texturas é para guardar as texturas que a gente vai carregar, ou seja, as assets aqui, ó, vou pegar a cobrinha aqui, ó. É, Ó, a cobrinha aqui, ó. Então, isso aqui é uma textura, que é uma foto, né, uma imagem. O SFML vai carregar essa imagem e vai guardar num SF Texture, que é basicamente, sei lá, para a gente desenhar a cobrinha na tela, certo? Então, a gente quer desenhar o player na tela assim, vamos dizer, ou a cobrinha só. A gente cria um rectangle shape. Ali, inclusive, tem essa classe rectangle shape, né? Da SFML mesmo. Ou pode ser, acho que Sprite também, da SFML. Tem algumas diferençazinhas. E daí a gente cria esse quadrado aqui, ó. E a gente coloca a textura dentro desse quadrado. Então, a gente vai carregar a textura que nem
estava mostrando da cobrinha ali, a gente também vai carregar uma do player, uma da plataforma, e a gente vai colocar tudo dentro de um quadrado que vai desenhar, daí o SFML vai desenhar esse quadrado na tela, que vai ter a textura dentro dele. Então vai desenhar o player aqui, ou sei lá, vai desenhar a cobrinha aqui, vamos dizer que seja esse aqui o rectangle shape da cobrinha, o quadrado dela, e ela vai desenhar a cobrinha ali. É basicamente isso que acontece para você desenhar as coisas na tela com esse FML. Também, então, o que que é a textura? Ele vai guardar, essa aqui é a função mais importante do gerenciador gráfico. Por quê? Vamos dizer que a gente tenha 20 cobrinhas dessa daqui. E cada cobrinha, se cada cobrinha carregar uma textura para ela só, a gente vai carregar 20 texturas, sendo que é tudo a mesma coisa. Então não faz sentido, né? Faz sentido você só carregar uma vez, né? Para isso que serve esse mapa de texturas aqui. Então, a gente tem o caminho da textura. Então, cada animação, cada classe, cada entidade vai ter o caminho para a animação dela. Vamos dizer que a da cobrinha está aqui, ó, tá no Assets, tá no Snake, Snake Attack. Então, ele vai pegar esse path aqui que a entidade vai passar para o gerenciador gráfico e ó, gerenciador gráfico, eu preciso dessa textura que está nesse caminho aqui. Ó, ele está passando o caminho para a textura dele. E daí o gerenciador gráfico vai tentar fazer o quê? Ele vai criar um iterador aqui, ó, para tentar achar já nesse mapa de texturas aqui se a gente já carregou antes essa textura ou não. Se a gente já carregou, ó, se ele achou aqui, ó, com a mesma string, com o mesmo path, com o mesmo caminho, né, para a textura, se ele já achou, ele vai retornar a textura, o ponteiro para a textura. Se não, aqui, ó, se ele não achar nesse while aqui, é porque se ele passar desse while é porque ele não achou a textura, ou seja, ele vai carregar uma nova textura, vai criar uma nova textura e vai carregar passando o path aqui, ó, load from file path. E daí o que que vai acontecer? Daí a gente insere essa textura nova que a gente acabou de criar no mesmo mapa e retorna ela. Então, basicamente assim, vamos dizer que o player, você acabou de criar o player. O player vai ter uma animação, certo? Uma classe de animação que eu vou fazer na próxima aula ou no outro. Enfim, no próximo vídeo, né? Então, na hora que criar, ele já vai pedir essa textura para o gerenciador gráfico. Ó, eu quero essa textura que está nesse caminho e ele vai aplicar essa textura no rectangle shape. Ele vai aplicar a textura aqui nos quadrados. E basicamente é isso. E daí ele pede para o gerenciador gráfico a textura e o gerenciador gráfico vai devolver a textura. Se já existir no mapa, então se já existir no mapa, você vai retornar ela, senão você vai carregar. Senão você vai carregar uma nova, né? Que significa que ela não existe ainda e vai ter que carregar uma nova, né? Então, desse jeito, a gente só vai ter uma textura por tipo, por caminho, né? E o que deixa bem mais eficiente o uso de memória, etc. A mesma coisa acontece com a fonte aqui, mas a fonte eu não coloquei no mapa porque a fonte vai ser uma só que eu vou usar no jogo. Inclusive foi o que eu e minha dupla usamos no jogo. A gente só usou uma fonte, então, enfim. E daí tem um clock e um DT. Esse clock DT lembra que a gente está fazendo um loop aqui no jogo e toda vez a gente está pedindo para o gerenciador gráfico atualizar o tempo, né? Então, saber quanto tempo que passou desde o último loop, desde a última vez que a gente passou por aqui. E o gerenciador gráfico agora, ele vai ler quanto tempo passou, ele vai ler quanto tempo passou e vai guardar numa variável estática. Então, qualquer entidade, qualquer pessoa que conheça o gerenciador, conheça a classe gerenciador gráfico, ela vai ter acesso a esse DT aqui, float, static float DT, que é a variação do tempo em cada ciclo. Então, a gente pode fazer coisas tipo física, tipo meio que física mesmo. Então a gente vai atualizar, vamos dizer que esse player aqui, ele está com uma velocidade de um quadrado, tipo um por segundo, né? Um. A velocidade dele é um. Então a velocidade é um para a direita, né? Porque tem que ser velocidade é vetorial, não é escalar, enfim. Então se passou, ele está com velocidade de um e passou
no tempo ali, passou 0,016 segundos. Vamos dizer que seja isso. E passou 0,016, você multiplica o tanto que o tempo que passou pela velocidade, você vai ter o quanto ele andou. Então no próximo frame ele vai estar 1,0016, enfim, ele vai estar aqui, vamos dizer. Então você atualiza ele e você vai ter que desenhar ele de novo nessa nova posição. Para isso que a gente vai usar a variação do tempo. Quanto tempo passou entre cada ciclo e é isso aí. Para o vídeo não ficar muito longo, eu vou separar em dois, então